que mais existe por trás de uma história envolvendo tantos traumas com paternidade, uma adolescência com tantos medos, seguido por um casamento fracassado e tóxico, com um homem que se envolveu em tantos escândalos? Não conseguia me achar digna de um dia ter um relacionamento saudável. Eu não sabia o que era ter alguém que fosse cuidar de mim. Eu sempre estive naquela defensiva, sabe? De me defender, ser o homem e a mulher da minha vida. Foi uma época difícil pra mim, porque eu não conseguia me relacionar com ninguém, eu não conseguia olhar pra nenhum homem dessa maneira, sem pensar que eu fosse ser machucada, sem pensar que eu fosse ser magoada. Por ter passado por momentos tão difíceis na minha paternidade natural, eu era uma pessoa que tinha muito medo de Deus, eu tinha muito medo de ser machucada por Deus. Eu não enxergava Deus como um pai, e sim como uma pessoa muito distante que fosse me machucar a qualquer momento. Porque esse papel de paternidade era muito deturpado na minha cabeça. Foi uma adolescência difícil, crescer vendo o meu pai sob efeitos de drogas. Ele fazia uso da droga dentro de casa, trancado no quarto. E eu sofria muito. Eu comecei a usar o louvor como uma arma ali na minha casa para o que eu tava passando na minha família. Eu ficava cantando na porta para ele. Eu ficava cantando os louvores porque eu entendia que aquilo ali era uma arma. E de alguma forma eu entendia que Deus tinha me entregado aquilo, sabe? Que o Senhor tinha me entregue aquilo. Isso pra uma criança, uma adolescente, eu às vezes paro pra pensar e eu falava, meu Deus, com que força que eu fazia aquilo, né? E de fato não eram as minhas. Eu me lembro de ver as crianças indo embora da escola com seus pais e aquilo mexer muito comigo. Eu chegava da escola, eu sentava na porta do quarto que o meu pai ficava e eu cantava até não conseguir mais, eu até precisar sair, sabe? E ver ele sobre aquele efeito e ter mais fé ainda de que Deus iria fazer. E hoje eu contemplo, assim, que realmente o Senhor fez. Eu vejo meu pai se alegrar com os testemunhos de outras pessoas. Uau. E eu falo pra ele, pai, você é um testemunho também. O Senhor fez isso na sua vida. E meu chamado, acredito que começou ali. Começou na minha casa, com essa fé tão grande que eu tinha, que o meu pai seria alcançado, que meu pai seria tocado por Deus através da minha voz, através daquilo que eu cantava. E somente vivendo uma vida em secreto com o Senhor, que eu pude conhecê-lo, o Senhor se revelou pra mim. Porque quando a gente busca esse relacionamento com Cristo, quando a gente busca conhecê-lo e ser conhecido por Ele, você passa de fato a viver a verdadeira vida nele, sabe? Eu também sou um testemunho, sabe? Eu fui curada por Deus, sabe? Eu passei por um processo com o Senhor em relação a casa, família. Hoje eu tenho a alegria de dizer que a minha casa foi alcançada pelo Senhor. O meu pai hoje, ele é uma bênção de Deus, assim, na minha Como vida. se não bastasse todo o seu triste histórico familiar, Juliane Souza ainda passou por um processo super delicado aos seus 18 anos, quando ela se casou com Fabrício Moraes. Ela afirma que foi um relacionamento abusivo com violência doméstica. Ela diz que quase morreu. Isso acarretou em novos traumas e muitos medos e inseguranças que faziam parecer que ela jamais teria uma família. Mas o seu refúgio, mais uma vez, foi Deus, foi Jesus. Eu passei por isso muito nova, né? Eu tinha 18 anos quando eu entrei em um relacionamento abusivo. E eu enxerguei um recomeço em Jesus, sabe? Por isso que eu canto Essa Casa é Sua Casa. Não é em vão, não é uma música simplesmente de uma letra bonita, mas porque eu encontrei esse recomeço, essa esperança em Jesus. Eu entrei num relacionamento muito jovem e eu quase morri nesse relacionamento, vítima de violência doméstica, enfim, e tantas outras coisas que se instalam na nossa mente após isso. Mas eu encontrei o meu socorro, o meu refúgio, a minha fortaleza todos os dias, porque é um processo. Não passou, acabou e enfim, é um processo, foi difícil e foi assim que nasceu Essa Casa é Sua Casa e deu tantos e tantos frutos, sabe? Quando a gente escolhe recomeçar em Cristo, aquilo não fica só pra gente, sabe? O meu recomeço e a minha vitória não ficou só pra mim, eu vi o Brasil sendo alcançado através dessa música e a minha dor serviu de testemunho e de cura pra muitas pessoas. Preste atenção no que ela vai dizer. Eu tenho um sonho de ser mãe. Eu tenho um sonho assim, de ter uma família enorme, sabe? Mas eu sonho em ser mãe, pelo menos de 2. Vamos orar para que isso aconteça. Em breve, quem sabe. Mas Jesus, ele mudou a minha história. Ele transformou maldição e bênção. Ele me deu uma família. E que bênção poder falar isso. O Léo, ele foi um presente de Deus na minha vida. E por muitas vezes, no início do nosso relacionamento, ele me acalmava em alguma situação específica que acontecia. Ele virava pra mim e falava, calma,
tá tudo bem. E eu fui aprendendo a confiar, eu fui aprendendo a entender o que era um relacionamento, sabe, diante de Deus. Eu fui aprender a colocar isso diante de Deus, a orar, a aprender com o Senhor, mediante a Bíblia, o que era um relacionamento segundo o coração de Deus, um presente de Deus na minha vida. Ele foi usado por Deus para restaurar tantas e tantas coisas, assim, no meu emocional, na minha história, sabe, Lu? Hoje eu vivo um casamento que os meus pais não tiveram, mas que os meus pais admiram. O Senhor, Ele mudou a minha história. O Senhor, Ele mudou a minha história. Ele transformou maldição em bênção. Ele me deu uma família. E que bênção poder falar isso. Mas a maior bênção que Deus me deu foi o meu casamento, a minha família, sabe? Às vezes eu paro no meio do dia a dia, sei lá, eu tô arrumando a minha casa, tô varrendo meu chão. E eu paro, e eu sinto a paz de Deus, eu falo, Jesus, obrigada. Só Ele poderia ter feito isso, Lu. Me dado essa família, restaurado tudo de uma maneira tão completa. Tão completa. Eu estive em um evento da Assembleia de Deus do Brás, a UMADESP, que a Juliane Souza se apresentou. E em um determinado momento, ela parou de cantar. A gente até comentou, né? Será que ela tá com algum problema de voz? Eu sou testemunha viva de que isso é verdade. A cantora ainda está aqui, a Juliane? Não? Quem tem o telefone dela ou da assessoria, eu tenho uma mensagem para essa menina. Deixa eu falar para você, minha amiga. Você estava cantando aqui e eu tive uma visão com você. Enquanto você cantava, eu vi um anjo que descia nas suas cordas vocais. Enquanto você cantava, eu via o anjo que tocou nas suas cordas vocais, me dizendo, fale para ela que eu estou tirando a fenda. Eu estou tirando o calo. Eu estou tirando toda a possibilidade de cirurgia. E eu estou colocando sobre você agora novas cordas vocais. Quem está entendendo isso aqui? Você está entendendo o que eu estou dizendo, filha? Amém, estou entendendo, pastor. E o Senhor está dizendo, fala para minha filha que hoje ela sai dessa reunião curada. Amém. E pastor, eu não operei porque eu engravidei, mas eu ia operar agora em janeiro. Nós vamos ver outra profecia que ela recebeu a respeito da gravidez. Antes de engravidar, Deus falou para ela que ela iria engravidar e ela teve um diagnóstico de uma doença chamada endometriose. E essa doença, ela impossibilita, né, a mulher de ficar grávida. Então aconteceu um grande milagre. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Escute, Juliane, eu vou te falar uma coisa. O Espírito Santo me diz assim: diga para ela que eu faço da casa dela um lugar de comunhão, um lugar de cura e de milagres. O teu lar será um lar de flechas. A tua família será um lugar de cura, de milagres. Para muitas mulheres que eram decepcionadas, achavam que não poderiam ter filhos, achavam que não poderiam ser mães, não seriam dignas de serem mães. O Senhor te levanta nessa nação para curar frutos que estavam estragados, para trazer vida. Muitos estavam querendo dizer, eu não posso dar mais fruto, mas através da tua mão, muitos úteros voltarão a frutificar. Aonde um dia Satanás quis dizer assim, você não vai conseguir, você não será, não vai acontecer, Jesus disse, eu faço de você uma árvore frutífera, eu faço de você mãe de muitos filhos, eu faço de você mãe de gerações, eu faço de você voz profética, eu faço de você um caminho que muitos vão querer pisar. Você será um rastro na terra. A minha presença está em ti. Por isso o Senhor te escolheu uma improvável, alguém improvável, julgada. Muitos não acreditaram em você, mas o Espírito Santo no teu secreto disse, vai, continua, eu sou contigo, menina, eu sou contigo, menina. Os grandes não podem te parar, o sistema não pode te parar, porque eu sou Deus, eu te escolhi, eu te nomeei, eu te separei e eu te disse, avança, avança, avança. A sua casa é ministério sacerdotal. É verdade, estamos grávidos. Uma gravidez de 2 bebês.